Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora ou momento que me estejam a assistir. Temos aqui então para mais uma lição, a lição número 23, aqui da oficina da clínica, que tem a ver com a energia de Virgem. E trazemos aqui mais uma lição, mais uma técnica. Podemos usar ou aplicar mais uma técnica que tem a ver com pôr travões ao ombro, que significa reconhecer os próprios limites de tempo, de esforço, de conhecimento e de foco. Ou seja, basicamente sabermos travar determinados momentos e, sobretudo, quando pensamos na roda de hamster, que no fundo foi aquele vício, aquela tendência natural que existe quando começamos a aplicar de forma consistente e permanente a técnica do tomate ou a técnica do relógio, em que temos compartimentação do tempo para atingir objetivos e que estudamos de forma afincada. Há que também aqui colocar, digamos, limites a isso, ou seja, termos consciência disso. Muitas vezes deixamos de dominar pelas tais necessidades de permanente construção e de permanente trabalho e serviço, e que nem sempre temos aqui o cuidado com a nossa saúde pessoal e mental, e muitas vezes perdemos-nos nesse ato de trabalhar. Ou seja, é importante trabalhar consistentemente, apresentar resultados, sermos ou estarmos totalmente empenhados na missão de serviço que temos a desempenhar, mas ao mesmo tempo temos que ser capazes de nos travar também nesse sentido, pôr travões, ou seja, de alguma forma saber pôr limites de tempo, esforço, conhecimento e foco. Para quê? Para proteger a nossa própria mente e a nossa própria capacidade de trabalho. Porque se nós trabalhamos de forma exaustiva até chegar a um esgotamento ou um burnout, nós não estamos a servir ninguém, nem vamos conseguir continuar a prestar o nosso serviço. Vamos entrar numa situação de lesão mental, que é, nomeadamente, o esgotamento, que pode dar lugar à depressão ou outros tipos de doenças mentais e desvios, e a partir daí nós perdemos a noção de nós próprios e aí não temos qualquer capacidade de servir ou entregar o nosso trabalho aos outros. Portanto, é o primeiro passo para sair da roda de hamster e deixar de girar em círculos sem progresso. Ou seja, a ideia é pôr travões sempre que estamos a ver que já não estamos a ser criativos, que já não estamos a trazer alegria, diversão, que as coisas já não estão a fluir de forma positiva e que começamos a ter aqui verdadeiras dificuldades em implementar aquilo que são os nossos processos e a nossa capacidade de objetivos e a tendência para os atingir. Quando nós entendemos que estamos a chegar a esse ponto, a esse patamar, nós percebemos que temos que pôr um travão e fazer aqui alguma coisa para corrigir esse mesmo movimento. Então, isto implica, mais uma vez, este tema, digamos, este princípio de sair da zona de conforto já foi aqui várias vezes falado. Como eu já expliquei, existe a zona de conforto, existe a chamada zona de produção ou de produtividade, digamos assim, e depois existe a tal zona em que a pessoa está em exaustão, não é? A zona de exaustão, a zona em que a pessoa já não consegue sequer produzir e se esgota. E, portanto, é muito importante para atingir o platô, e isto vale tanto para o exercício físico como para os exercícios mentais, nós, para atingirmos o dito platô, nós temos que ser capazes de nos controlar também naquilo que são os nossos ímpetos de estudo, de trabalho, para evitar as tais rodas de hamster. E para isso temos que saber sair da zona de conforto, ou seja, não estar a fazer coisas que nós nos sentimos à vontade e que não viabilizam grande produção ou progressão ou grande transformação, mas também não podemos entrar numa zona de burnout, numa zona em que o trabalho é excessivo, em que não temos tempo para descansar nem para parar, porque aí não vamos conseguir fazer nada, não vamos realizar coisa nenhuma. Então, quando temos uma situação de multitasking, que devemos aliás evitar, já disse isso, devemos nos concentrar situação a situação e aprimorar cada situação de per si e dar valor a essa situação. E depois perceber o que é primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, quarto ou quinto plano. Saber definir esta ordem é muito importante para nos centrarmos naquilo que para nós é relevante para atingir os nossos objetivos. Portanto, devemos deixar de lado certezas absolutas e abrir espaços para testes, erros e hipóteses, e, portanto, a zona de conforto pode aprisionar ideias. Portanto, experimentação liberta a criatividade e, portanto, basicamente é isso. Portanto, devemos deixar de lado as certezas absolutas, abrir espaço para testes, erros e hipóteses. A zona de conforto pode aprisionar ideias e, portanto, a experimentação liberta a criatividade de forma permanente. Portanto, devemos testar hipóteses com os outros, submeter as nossas ideias à crítica alheia é essencial. A verdade não é absoluta, ela é construída coletivamente e o feedback revela falhas invisíveis à nossa própria percepção. Portanto, é importante aqui submeter as nossas ideias à crítica alheia como algo essencial.
que a verdade não é uma verdade absoluta, ela constrói-se coletivamente e o feedback revela falhas invisíveis à nossa própria percepção. Portanto, tudo isto é importante para nós percebermos que estas são as fórmulas ou forma de testar as tais hipóteses com os outros, de sermos capazes de, com aquelas hipóteses e com aquilo que nós temos como base de teste, conseguir chegar ao outro e transformar um pouco aqui a nossa percepção da realidade. E, portanto, nós só testamos de forma eficiente qualquer hipótese ou qualquer situação quando saímos da nossa zona de conforto e da nossa individualidade e entramos naquilo que permite a crítica. No fundo, na dinâmica Disney, aquilo que é o crítico. Não apenas o criativo, aquele que em abstrato transforma realidades, mas aquele que submete à crítica, recolhe feedback e a partir dessa recolha de feedback consegue construir algo de novo, algo de significativo e que depois leva isso em frente, trazendo novas realidades àquilo que é a sua própria realidade e a realidade dos outros. Portanto, os feedbacks são absolutamente essenciais para revelar as tais falhas invisíveis à nossa própria percepção e para podermos construir, castelar e evoluir em segurança e em verdade. Passamos agora aqui a um outro tema que me parece também importante, que é confrontar o ego com a essência e perceber quando é que estamos a servir o ego ou quando estamos a servir a essência. O ego tem tudo a ver com a imagem pública, a forma como somos percepcionados, as situações que ocorrem. A essência é o trabalho que estamos efetivamente a fazer e aquilo que para nós é importante em termos de conjugação, transformação e todas as situações. Portanto, o projeto deve ser uma expressão da essência, não uma extensão do ego, e nós aqui devemos trabalhar essencialmente não, digamos, padrões de reconhecimento externo de acordo com um valor por nós projetado, isso é ego, mas devemos sim trabalhar naquilo que são as nossas capacidades, intuições, aquilo que é a nossa capacidade de gerar novas ideias, de as sustentar, de as participar e colaborar com os outros, de receber feedbacks e críticas e voltar a trabalhar essas ideias de forma eficiente e eficaz no serviço aos outros e na entrega coletiva, ou na entrega ao coletivo, e sempre que fazemos isso estamos efetivamente num processo de construção, não só interna, pessoal, nossa, como de construção de novos conceitos, novas realidades que possam abrir um leque de novas oportunidades a todos os outros que aprendem e evoluem também de acordo com aquilo que são as nossas próprias posições, aquilo que são as nossas criações. Portanto, é muito importante trabalhar a partir da essência e não a partir do ego. Os travões ao ombro é saber quando ceder, ajustar e mudar a direção e se deixar moldar pelo coletivo, através sempre da nossa essência e não do nosso ego, não como uma expressão de ego, mas sim como uma expressão de essência. E isso implica realmente saber filtrar muito bem e burilar muito bem a diferença entre as duas situações, entre o que é ego e entre o que é essência, para conseguirmos ter uma realização positiva daquilo que estamos a fazer. Existe aqui o paradoxo da Abilene, a verdade. Mais uma vez eu pego neste paradoxo, do qual já falei várias vezes, e tem a ver com, em síntese, como a má liderança ou a não liderança, o poder, o exercício do poder, digamos assim, pode correr e destruir aquilo que são as vontades independentes e a construção de uma solução para determinado problema ou situação, ou inclusivamente a criação de problemas onde eles não existem, não é? Porque verdadeiramente o paradoxo da Abilene falava-nos de um conjunto de pessoas que estavam muito bem a aproveitar uma tarde de sol no Alabama, aliás, uma tarde de sol em casa a fazer jogos, etc., uma tarde um pouco quente, e como a necessidade de se refrescarem, de refrigeração, leva a uma viagem que acaba por prejudicar toda a gente. Isto porque todos tinham um medo e não respeito verdadeiro por uma determinada figura de autoridade que acaba por levar todos os outros atrás. Ou seja, é uma expressão clara de como é que o poder, exercido através de uma forma arbitrária e sem questionamento, pode levar necessariamente a que as vontades individuais e as opiniões sejam abafadas por essa situação de poder e dominância que depois leva à realização, digamos, de uma viagem que a todos prejudica, ou seja, à não obtenção de um resultado ou êxito por força do não ouvir todas as partes. Ou seja, seguir ideias por medo, ou por medo do confronto, por medo, por receio, que depois levam necessariamente a um colapso ou uma situação de conflito. Portanto, há determinadas ideias e aspectos que têm que ser confrontados e ditos com toda a força e com toda a certeza. E, portanto, é preciso colocar à prova tanto as ideias quanto os outros. A verdade está no confronto saudável, porque apenas a partir daí isso faz sentido. Portanto, escolher com quem caminhar
É essencial trabalhar com pessoas comprometidas com a verdade e com o bem comum. É preciso discernir entre quem quer contribuir e quem se quer aproveitar, e isto também é parte de uma liderança consciente. Ou seja, é muito importante também neste contexto, não só vermos isto do ponto de vista do líder, de como é que o líder se comporta e o que é que se espera de um líder, nomeadamente não exercer poder de forma arbitrária, como se vê no paradoxo da Abilene, onde efetivamente aquele que tem poder domina, transforma a realidade à volta e condiciona de forma negativa. Portanto, para evitar isso, o que é que se tem que fazer? Quem lidera tem que escutar, a tal escuta ativa, a tal capacidade de ouvir os outros, de perceber o que é que eles nos estão a dizer, para onde é que eles querem ir, e também ser muito firme. E exatamente porque tem escuta ativa e percebe o outro, também responder-lhe imediatamente quando percebe que ele tem que ter limites. Lá está a tal posição crítica de dar feedback, sem ser ofensivo, sem ser, digamos assim, agressivo, mas ao mesmo tempo dar-lhe uma perfeita noção do caminho que ele pode fazer ou não. E, portanto, a partir daí, demarcar-se e construir um espaço próprio e diferente e, portanto, ao fim e ao cabo, fazer aqui uma escolha de com quem caminhar de acordo com aquilo que são objetivos ou princípios que se querem atingir. Obviamente, a pessoa tem que escolher os colaboradores, as pessoas com as quais vai estabelecer o seu projeto, com as quais vai partilhar a sua energia e a sua capacidade vibracional e com as quais vai ter diversão para depois poder, obviamente, levar o projeto para a frente. Se isso não existir, se não se criar essa capacidade de escolher com quem se caminha, muito provavelmente o processo ou o caminho criativo irá necessariamente fracassar. Ok? Portanto, este aspecto também é muito determinante. Passamos então agora para a questão do exercício prático que eu vos quero trazer. Este exercício prático vai assentar aqui numa reflexão que vão fazer sobre as vossas próprias limitações, ou seja, implica aqui um certo raciocínio de introspeção, de ir aqui à vossa verdade interior e perceber no que é que vocês são fracos e no que é que vocês são fortes, portanto fazer uma reflexão sobre as vossas próprias limitações. Depois, numa segunda fase, fazer esse teste de hipóteses às vossas limitações com críticas externas, ou seja, trabalhar aqui feedbacks e feedbacks negativos de preferência, aqueles que são desafiantes e que trazem aqui de alguma forma moça, para ver também qual é a vossa resistência interna à crítica, como é que vocês se dão com a crítica e como é que podem evoluir a partir da crítica. Depois ajustar o projeto com base no consenso, trazer essas críticas e trabalhá-las. Reparem que estamos aqui a combater duplamente, por um lado, o tal paradoxo da Abilene e, por outro lado, a escolha de colaboradores corretos, porque estamos a trabalhar não só a liderança, como também aqueles que são liderados. Ajustar o projeto com base no consenso é o terceiro passo. Quarto passo, equilibra a intuição e o feedback coletivo, ou seja, deixar a sua intuição livre e a intuição dos outros e, de alguma forma, conectar essa mesma intuição de cada um com um feedback coletivo que depois sintetiza tudo o que estão a sentir e quais são verdadeiramente os feedbacks e insights que cada um tem sobre aquela situação concreta, para finalmente finalizar e compartilhar com o grupo exatamente todos estes conceitos que foram trabalhando aqui em conjunto. Portanto, são estas 4 dimensões, aliás, estas 5 dimensões que aqui são importantes para efetivamente chegar ao objetivo. E assim chegamos àquilo que é uma rotina de transformação. Este exercício que acabámos de referir há pouco, de forma a ser profícuo e a dar frutos e a continuar a evoluir e a vocês terem aqui verdadeiramente aproveitamento dele, é importante que seja feito através de uma incorporação prática durante 90 dias, desta mesma prática em 5 fases, em que vocês veem as limitações, em que vocês comunicam com os outros, em que vocês recebem feedback negativo, em que voltam a reestruturar o projeto, em que depois aplicam esse projeto e finalmente atingem os objetivos, e fazerem isto durante 15 dias de reflexão e escuta ativa, 15 dias de ação e reajuste e 15 dias de consolidação em equipa, repetindo os 3 ciclos 3 vezes, 3 vezes 3, portanto, teremos aqui ou teremos a criação de um hábito de crescimento com o outro. Portanto, 15 dias de reflexão, 15 dias de reajuste, 15 dias de consolidação e depois repetir este ciclo 2 vezes, ou mais, até atingir, obviamente, aqui movimentos de prática diária de 90 dias, ok? Basicamente é isto que eu vos queria trazer e voltamos a ver amanhã. Até lá, despeço-me cordialmente.